Abre comigo Isaías 35, verso 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes e não temam. Muitos chegaram ao final de 2020 desalentados, abatidos, preocupados. Foi um ano que levamos aí uma carga, uma situação nova que nos levou a ter muita pressão em todas as áreas da nossa vida, na estrutura familiar, profissional, ministerial. Mas Deus misericordioso e bom, Ele tem um caminho para nós, Ele nos revelou esse caminho, Ele nos trouxe em vitória até aqui. E Ele está falando, olha, fortaleça as mãos cansadas, firma os joelhos vacilantes. Se você está desalentado de coração, seja forte e não temas. Amém? Vamos renovar a nossa fé, vamos renovar a nossa força, vamos renovar o nosso ânimo para continuar nessa trajetória vencedora que Deus tem realizado através da igreja, que Deus tem nos dado através da sua presença, da sua palavra e da sua igreja. E eu falei que nessa trajetória nós temos que clamar, confiar e obedecer. Em 2020 nós clamamos, nós confiamos e nós obedecemos. Tivemos o drive-thru de oração, tivemos o clamor pelo Brasil, aqui ao redor do templo, tivemos a conferência online, conferência para casais, pequenos grupos, obedecemos a ação profética. A igreja continuou crendo, a igreja continuou buscando, a igreja continuou orando, e eu e você fomos sendo renovados, fortalecidos. Estende as mãos para o seu irmão, estende as mãos, você que está online, para os seus irmãos online aí, na parceria online aí, no comentário, e fala, seja forte e não temais. 2021 chegou, rebote, prosperidade, em nome de Jesus. Pode aplaudir esse Deus? E eu citei, ele fala aqui, diga aos desanimados de coração, diga aos desalentados de coração, sejam fortes e não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão olhos aos cegos, destamparão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servo, a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, riachos no deserto, areia abrasadora se tornará um lago, e a terra seca, fontes borbulhantes. Amém, irmão, que eu e você possamos relembrar. Quarta-feira eu falei, aqui fala sobre abrir olhos, abrir ouvidos, libertar os coxos, liberar a língua dos mudos, abrir rios no deserto, abrir lagos onde havia terra seca, liberar fontes borbulhantes. O que eu entendo com isso? Deus está restaurando a visão. Satanás tentou destruir a visão das promessas, da palavra, mas Provérbios 29, 18 diz, onde não há revelação, ou onde não há visão, ou onde não há profecia, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Satanás veio para tentar destruir a visão. A igreja estava caminhando, eventos acontecendo, programações, você estava caminhando profissionalmente, a sua agenda, e de repente veio essa situação, mas Deus restaurou a visão para esses momentos novos. Você readaptou a sua rotina, o seu trabalho, o ensino dos seus filhos, a igreja readaptou, e nós não perdemos a visão. Deus já tem uma saída para nós, para cada situação que Satanás tentar nos destruir. Deus já tem o escape, Deus já tem a provisão, Deus já tem a sabedoria, Deus já tem a instrução, e Deus já tem o livramento. Deus falou, olha, seja forte e não tema.
porque os teus olhos que o diabo, a tua visão que o diabo tentou cegar, serão abertos. Eu te ensinarei caminhos novos de fé, de coragem e ousadia. Destamparão ouvidos dos surdos. Oséias 4:6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mateus 22:29, complementando o pensamento, Jesus diz: vocês estão sendo enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Deus falou: eu vou destampar o ouvido do surdo, para que nós possamos ouvir a palavra, entender, guardar no coração, praticar e receber o resultado da palavra. É isso que Deus tem para nós. Em 2020, nós ouvimos a direção profética, apostólica, que a igreja recebeu, e nós readaptamos, reorganizamos, e nós estamos aqui abençoados, apesar das lutas e das aflições. Restaurar o ensino, restaurar a sabedoria da palavra. O povo perece por falta de conhecimento, o povo perde o ânimo e a fé e a coragem por falta de discernimento da palavra. Deus não só restaurou os nossos olhos para uma visão mais alta, mas Deus também liberou os nossos ouvidos para entender o ensino da palavra. Às vezes algumas pessoas pensavam, por causa da pandemia, seria impossível a igreja continuar, e talvez de surpresa você pensou isso, mas aí veio a palavra: prudência e sabedoria, ousadia e prudência, e nós estamos aqui caminhando firmes e fortes. Não estamos deprimidos, não estamos derrotados, não estamos frustrados, não estamos fracassados. Estamos renovando a nossa força, a nossa confiança e profetizando 2021, Satanás querendo ou não, viveremos o rebote. Viveremos o rebote, viveremos o rebote, viveremos o rebote, em nome de Jesus. Porque Deus abriu os nossos olhos, porque Deus liberou o ensino e abriu os nossos ouvidos para entender. E aí vem o verso 6: os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará. Coxo e língua travada do mudo significa limitações, limitações que o diabo tentou colocar para nos amarrar, o medo, o temor, a angústia, a aflição. Mas Deus venceu o medo, Deus venceu o temor, Deus venceu a angústia, e Deus falou: você não ficará paralisado, você vai continuar andando, você vai continuar caminhando, e eu estarei com você. Glória a Deus. Finalmente ele diz: a areia abrasadora se tornará um lago, águas irromperão no ermo, rios no deserto, terra seca vai liberar fontes borbulhantes. Circunstâncias que o diabo falou: agora não tem saída, agora não tem solução. Deus falou: no deserto vai brotar água, no ermo vai brotar água, diz o Senhor. Quantas pessoas têm testemunhado que, apesar das circunstâncias e as situações que nos cercam, tentarem nos intimidar e nos constranger, Deus tem operado e Deus tem liberado fontes que nós não conhecíamos, profissionalmente, emocionalmente e espiritualmente. Quem pode aplaudir ao Senhor? É isso que Deus fala: diga aos desalentados de coração: seja forte e não tema. E nós estamos entrando 2021 com a palavra profética na virada, na madrugada, crendo no rebote, na bênção, na proteção de Deus sobre nós. E agora eu quero prosseguir a palavra. A palavra diz, verso 8, a palavra diz: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele.
servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar cuidado, temos que estar alerta, não podemos vacilar, porque a maneira do diabo nos impedir de viver o real-bote é se nós deixarmos o caminho que Deus traçou, que chama o caminho da santidade. Não deixar a impureza entrar em nossa vida, não deixar a tolice dominar a nossa mente e o nosso coração. Ele falou: nesse caminho andarão aqueles que têm temor de Deus, aqueles que estão ouvindo a palavra, aqueles que estão sujeitando a palavra. Os insensatos, o apóstolo Paulo fala: olha, sede sóbrios, prudentes, remi o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos. Meu irmão, nós temos que aplicar o nosso coração para não perder tempo, para não perder energia, para não nos embaraçar com as coisas pequenas, mas valorizar as grandes coisas que Deus tem nos feito, em nome de Jesus. Às vezes ficamos tão irritados por coisas tão pequenas, às vezes ficamos tão embaraçados, ou deixamos de ler, ou de orar, ou de agradecer, ou até mesmo de congregar, por coisas pequenas que nos abatem e nos resistem, e esquecemos de celebrar essa igreja maravilhosa que Deus nos plantou, esquecemos de celebrar a família maravilhosa que Deus nos abençoou, esquecemos de celebrar que neste ano difícil que já passou, Deus nos guardou, Deus nos protegeu, e Deus nos supriu e nos abençoou. Não sejamos insensatos, não sejamos pessoas tolas, e não deixamos a impureza dominar a nossa mente, tomar o nosso coração, nem entrar em nosso lar, porque o Senhor fala: há um caminho, é o caminho da santidade. Meu irmão, eu queria destacar alguns ensinos para andar nesse caminho de santidade. A palavra diz em Hebreus 10, depois você pode ler lá, talvez você já sabe de cor: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não deixeis de congregar, antes se unam e exortem um ao outro a praticarem as boas obras. Isaías 35, 8, a palavra diz também, eu já li, 35, 8, desculpe, mas é Hebreus capítulo 10, eu apenas citei. Eu queria dizer para você que está conosco presencial aí nos templos e aqui na sede, você que está conosco online, Satanás tentou nos impedir de congregar. Quem concorda comigo? Satanás tentou impedir a igreja de congregar, porque mais do que nós, talvez, ele sabe o poder que é liberado quando nós congregamos. Salmo 133, a palavra diz: como bom e agradável é que os irmãos estejam unidos, porque ali desce a bênção, ali Deus ordena a bênção. Quando nós congregamos, Deus ordenou a bênção, Deus liberou a bênção para curar, para fortalecer, para renovar. Meu irmão, nós tivemos 90 dias fazendo cultos aqui, eu e a bispa e a equipe técnica, não havia ninguém no templo, não foi fácil, mas mesmo assim, quando nós pisávamos aqui, quando o ministro começava a louvar, meu irmão, o poder de Deus era liberado. E eu sei que esse poder visitou você no seu lar, eu sei que esse poder te fortaleceu na sua casa, mas isso é uma situação excepcional. Era outro alerta que eu queria dar para nós não deixarmos o caminho da santidade. É na congregação que Deus nos instrui, que Deus nos renova, que Deus nos protege, que Deus nos blindar, para que nós não caiamos nas armadilhas de Satanás, nos enganos de Satanás. Nós não podemos acostumar, não tem novo normal para a igreja. Quem concorda comigo?
Não tem esse novo normal para a igreja. É claro que o online veio e vai continuar abençoando, mas são situações especiais. Às vezes a pessoa está enferma, ou por causa desta pandemia que ainda não aconteceu a vacina, ela é de um grupo de risco. Mas nós não podemos deixar a provisão que é para a situação especial, e através dela Deus nos alimenta, a substituir o que é realmente o normal. Quem entende o que estou falando? Deus quer que a sua igreja esteja presencialmente congregando. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar cuidado. Eu quero usar um exemplo que vai ilustrar isso. Josué 5, 11 e 12. A palavra diz: no dia seguinte à Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grão de trigo tostado, produtos daquela terra. Eles começaram a tomar do produto da terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Um dia depois que eles tinham acesso novamente ao produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas naquele mesmo ano, e eles comeram do fruto da terra de Canaã. O que eu entendo com isso? A providência para dias especiais ou para momentos especiais, ela tem tempo de começar e tem tempo de terminar. Eu não posso continuar só online. Quem entende o que eu estou falando? Porque eu vou perder muito de Deus. As limitações acabaram e a igreja vai continuar abençoando online. Mas se eu tenho condição de participar presencialmente, eu tenho que voltar, porque o maná é para tempo especial. Agora é o tempo de eu colher com as minhas mãos, de eu crescer, de eu desenvolver a minha fé, de eu retomar a minha intensidade em Deus na igreja. Precisamos ter entendimento, tem o caminho da santidade, porque Satanás quer que a igreja acostume novo normal, quer que a sociedade acostume com o novo normal. Não tem novo normal. O que Deus fez é bom, é perfeito. O vírus e a praga vai acabar e Deus vai restaurar a vida plenamente. Eu vim para que tenham vida em plenitude. É claro que nós vamos manter os nossos cuidados. Hoje não reunimos todos os tempos. Por quê? Porque ainda merece atenções devidas. Mas entende o que eu estou falando? Nós não podemos acostumar com aquilo que é uma providência para um tempo específico. Quem entende o que eu estou falando? Ah, mas é tão bom essa providência. Por quê? Porque está dentro do tempo de Deus. Quando está fora do tempo de Deus, aquilo que era bom não é bom mais. O bom é estar no tempo de Deus. O bom é estar no caminho santo de Deus. E a palavra diz que a partir daquele dia não ia mais descer pão do céu. Eles teriam que buscar o produto da terra. E a palavra nos mostra também, Isaías, né? A palavra diz o exemplo de Daniel. Não Isaías, desculpe, Daniel. Quando falou para ele deixar de orar, saiu o decreto. Durante 30 dias, ninguém vai orar 3 vezes ao dia. E eu não esqueço uma palavra que o bispo Paulo Júnior trouxe para nós. Por que Daniel não esperou só 30 dias? Por que ele se expôs a estar debaixo do decreto do rei e ser lançado na cova dos leões? Bastaria ele ficar 30 dias sem orar, sem abrir as janelas para o Oriente. Por que ele se arriscou? Porque ele sabia que 30 dias seria suficiente para abalar a fé dele, para abalar a força dele. Ele estava vivendo uma grande batalha espiritual. E Deus permitiu que o rei lançasse ele na cova dos leões, mas os leões não tiveram o poder de destruir Daniel. E os leões destruíram os inimigos de Daniel. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Tem o caminho da santidade. Não deixe de congregar, não deixe de ser intenso, não deixe de
renovar seu compromisso, sua aliança com Deus. A provisão especial é para situações excepcionais. Se para mim e para você, eu não falo isso, quem tem que permanecer em isolamento, permaneça, está abençoado. Mas quem já está saindo do isolamento, como o apóstolo falou ontem, para outras atividades, também vai sair para estar na igreja, que é o lugar mais seguro ainda. Quem crê que a igreja é mais segura que um mercado, do que um supermercado, do que um shopping, do que um restaurante? É mais segura. Aqui nós temos sido bem responsáveis. Não estamos orientando os irmãos a cumprir os protocolos, para que nós continuemos congregando, para que nós continuemos recebendo o mais importante, que é a palavra de Deus. Essa rotina é importante para você, pai e mãe, trazer as suas crianças, e a hora que puder reabrir as classes, a nível sociedade, nós vamos reabrir as classes a nível da igreja, oferecendo as condições para as crianças, amém? Então, em nenhum momento nós podemos achar que o especial é para sempre. Provisão especial para situações excepcionais. Se para mim e para você essa situação excepcional não existe mais, não haverá mais maná, haverá o alimento que eu vou colher, que eu vou buscar na terra e colher. Lembra aquela palavra de Deus, Isaías? Ele falou, olha, o primeiro e o segundo ano comereis do que sobrou dos anos anteriores, mas o terceiro ano planta, porque você vai colher. Deus é assim conosco, Ele nos supre dependendo das circunstâncias. Outro aspecto importante, por que, bispo, é importante? Porque a nossa proteção e a nossa força vem da presença. Olha o que diz o salmista no Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, verso 1, Salmo 84, 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Pardal achou um lar, andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto ao teu altar, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. E ele explica por quê, não porque que eu sou feliz em estar na igreja, não, porque eu amo a igreja, eu amo os irmãos, eu sempre tenho uma vontade maravilhosa de vir à igreja, verdade? Verdade que eu amo a igreja, mas nem sempre eu tenho a vontade de vir ver a igreja. Você concorda comigo? Tem momentos que você está cansado, tem momentos talvez você está contrariado com alguma circunstância, com alguma autoridade da igreja, com algum relacionamento que aconteceu na igreja, que te machucou, te magoou. Então a felicidade não vem porque eu apenas amo a igreja, a felicidade vem porque através da igreja, Deus me fortalece, Deus me cura, Deus me dá sabedoria, Deus me ensina a andar no caminho santo, um caminho que desarma as ciladas de Satanás e que aplana para nós caminhos de príncipe e de reis. Eu e você precisamos da palavra, precisamos da atmosfera, precisamos de ser renovados com a presença que flui através da igreja. É verdade ou não é verdade? Quem concorda comigo, levanta a sua. É verdade. Sim, precisamos, ele fala, olha, são felizes os que habitam em sua casa. Habitar significa constante, eu não sou visitante, eu sou presente à igreja. Tem um irmão lá aqui falando que sentiu preguiça, está sendo transparente, de vir ao culto presencial, mas veio em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, como são felizes os que em ti encontram a força, são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca,
2020 o diabo falou, vai ser um vale de Baca, e Deus falou, eu vou liberar fontes no vale de Baca, eu vou liberar fonte de cura, eu vou liberar fonte de prosperidade, eu vou liberar fonte de renovação de força. E nós recebemos isso. Recebemos porque nós estamos nessa atmosfera, meu irmão. Não é porque eu sou feliz simplesmente porque eu quero estar na igreja. É porque estando na igreja eu recebo revelação, eu recebo força, eu recebo coragem. Os laços malignos, as opressões são quebradas. Salmo 73, abre comigo. Olha o que o salmista diz, Salmo 73. Quando o meu coração estava amargurado, a amargura é sutil, é que nem um veneno, ela vai entrando sutilmente, destruindo o nosso entendimento, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa confiança. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja do ímpio, que prosperava e ele estava passando momentos de aflição. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, Deus, era como de um animal irracional. E aí no verso ele diz, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Meu irmão, ele estava se desviando do caminho, ele estava sendo tomado por pensamentos, por sentimentos ruins. Mas de repente veio a luz, veio a revelação, e ele falou, Deus, o Senhor sempre está comigo, o Senhor esteve conosco em 2020, continuará em 2021, e a palavra diz, eis que estarei convosco todos os dias, até que eu volte, até o fim dos séculos, até a consumação de todas as coisas. Tu me diriges com o teu conselho, tomas a minha mão direita, me sustém, e depois me receberá com honra. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Meu irmão, minha irmã, por quê? Porque a palavra diz, volta um pouquinho, no versículo 14, olha o que estava afligindo ele, verso 13 em diante, mesmo salmo. Certamente foi-me inútil manter puro o coração. Olha o que estava vindo na mente dele. Me foi inútil manter puro o coração, lavar mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito isso, falarei como eles, teria traído teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei difícil tarefa para mim. Ele não entendia o momento que ele estava passando, ele não entendia as pressões que ele estava vivendo, ele achou que Deus tinha sido infiel, ele achou que Deus o tinha abandonado, ele estava para se afastar do caminho santo. Mas a palavra diz, verso 17, esta é a chave, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Quando eu e você entramos no santuário de Deus, os demônios não conseguem entrar. Sua mente é livre, sua alma é livre, a carga é tirada dos seus ombros, você tem revelação, você rompe as amarras que vieram te constranger, como nós lemos anteriormente. Meu irmão, nós temos que permanecer debaixo dessa atmosfera saudável. Quem entende? Não tem novo normal. Fala para o seu irmão, não tem novo normal. Fala, 2021, nós vamos congregar, nós vamos semear, nós vamos plantar e nós vamos colher. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Provisão especial são para situações excepcionais. É importantíssimo estar debaixo da nuvem profética que é liberada no ambiente e na atmosfera da igreja. E finalmente a palavra diz, crê no Senhor e estareis seguro, credes nos seus profetas e prosperareis.